Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aí começando a nossa segunda live dos nossos encontros, dos nossos 5 encontros que eu me propus a fazer aí com vocês e que a gente vai mudar o rumo aí da cardiologia e das coisas que as pessoas pensam a respeito da saúde cardiovascular. Ontem foi uma conversa muito bacana mesmo com o Xuxa. Quem não viu, entra aí no meu IGTV, tá salvo lá. E hoje eu vou ter a honra de receber aqui o Dr. Tanuri, meu amigo, que vai dar uma aula pra gente. Pra mim é o cara que mais sabe, mas assim, disparado, de exercício físico no Brasil. E ele vai dar uma aula pra gente aqui da importância do exercício físico nas doenças cardiovasculares. Porque uma coisa sou eu ficar falando, né? Outra coisa é a gente pegar um mega especialista como ele aí para poder falar pra gente a respeito disso. Então, hoje a gente vai poder explorar isso daí dele. E é um cara. Quem não conhece o Tanuri é um cara nota mil, assim. Primeiro, como pessoa, é um ser humano assim fantástico, incrível. Eu conheci ele num curso há uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui com o Vitor, num curso dele com o Vitor. E o Tanuri, desde então, sempre foi um cara assim super bacana comigo, super atencioso. E é um cara que sabe absolutamente tudo sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. A ideia da live é não ser uma coisa muito, assim, muito chata. Então a gente vai tentar falar em termos aí que a gente consiga, na verdade, abordar o tema da maneira mais fácil, para as pessoas poderem entender isso da maneira mais fácil possível. E vai estar aqui rolando os comentários, vocês podem ir comentando de vez em quando, se a gente conseguir ler ali, parar, responder alguma dúvida, a gente para e responde alguma dúvida, sem problema nenhum. E a gente. Então vou chamar o Tanuri aí, que eu vi que ele já está aí, deve estar entrando. Fala, Doutor tranquilo? Márcio Tanuri. Beleza, meu amigo? Graças a Deus, tudo calmo, tudo tranquilo. Cara, muito obrigado, viu? De verdade, Tanuri. Eu sei como é que, cara, é uma encheção de saco esse negócio de live. Eu sei que tem uma porrada de gente que deve te pedir isso daí. Então, assim, te agradecer, pô, da maneira mais especial possível você ter topado aí o convite de dispor um tempo para vir aqui participar disso aqui comigo, tá, cara? De Vambora. verdade mesmo. Pô, para mim é Eu sou uma honra enorme. isso, Você sabe da admiração que eu tenho por você, não só como médico, mas como pessoa também. E você é um cara que sempre me ajudou em tudo que eu te pedi, nunca pediu nada em troca. Então, mais uma vez, brigadão mesmo, cara. Valeu. vambora, tranquilo, diga aí. Beleza. Então é o seguinte, tá, Núria? A ideia, cara, é o seguinte: eu sempre falo com o pessoal aqui que existem 5 pilares para a saúde cardiovascular, né? Os 5 pilares que eu sempre gosto de abordar, eles envolvem a alimentação, o exercício físico, o sono, o controle do estresse e saúde mental, que eu chamo, e reposição hormonal, aqueles que realmente precisam de algum aporte aí e controle do envelhecimento. Então hoje eu te chamei para a gente poder bater um papo, cara, a respeito do exercício físico, que é um tema que por mais que eu fale para as pessoas a importância do exercício físico na doença cardiovascular, poucos entendem, na verdade, o porquê que precisa fazer o exercício físico. Então eu queria que você começasse assim, dando uma introduçãozinha básica para o pessoal da importância mesmo de por que o exercício físico pode contribuir tanto para o nosso sistema cardiovascular e para a nossa longevidade. Bem, eu acho que não só para o sistema cardiovascular, né, e como para a atividade, né, a gente sabe que movimento é vida, né? Nosso corpo foi feito para movimentar, né? Se a gente lembrar ali do homem antigo, não do homem moderno, né? Então, assim, era nômade, então ele tinha que caçar, sair, então o ser humano foi feito para movimentar, né? Com certeza, né? E o nosso órgão, o nosso músculo, a gente sabe hoje, né? Que funciona como um órgão endócrino, né? Acho que alguém falou aí para cancelar os Desativar os comentários, que comentários? Vamos nessa. estão querendo fórum político aí, vamos falar aqui de saúde e de ciência. Vamos nessa. Então, sabe que o nosso músculo funciona como um órgão endócrino, né? Onde ele medeia várias ações, é mediador ali de várias ações metabólicas, né? Quer seja na saúde cardíaca, como ali em várias outras situações. Então, a gente sabe que
o músculo ele melhora a tua resistência insulínica, ele tem relação com leptina, com grelina na quantidade de massa muscular, com angiotensina, com resistina, tudo isso que também interfere com a saúde cardiovascular, inclusive também com a pré e pós-carga, né? Então a gente sabe disso e é importantíssimo para várias situações, não só para a saúde cardiovascular, mas isso até nesse momento agora de Covid, de pandemia, né? A gente tem visto pessoas que têm hábitos ali de praticarem atividade física, que têm um histórico de saúde maior, menos comorbidades, consequentemente, inclusive cardíacas, né? Que são alguns dos problemas, e tem evoluído de maneira melhor, mais saudável nesse período aí, nessa pandemia, né? Então isso mostra ali o fator determinante que tem, né? O exercício físico, cara, eu falo com todo mundo isso, que ele tem a sua importância, e quando a gente vai falar, não só de exercício físico, né, Tanu? Isso também existe na própria nutrição, na alimentação. Quando a gente fala de alguma coisa que faz bem para o sistema cardiovascular, faz bem para o nosso corpo, né, cara? Como um todo, faz bem para tudo. Não existe uma dieta anti-câncer, uma dieta anti-infarto, uma dieta anti-isso, uma dieta anti-aquilo. É um todo que funciona para tudo. Então não tem muito segredo. Quer fazer exercício físico, vai funcionar para infarto, mas vai funcionar para o resto todo. Vai prevenir câncer, vai melhorar a composição corporal, vai melhorar tudo. E aí, diante disso que você falou da composição corporal, da questão de melhorar massa magra, melhorar a musculatura esquelética e tudo, eu e o Vitor, a gente toca muito a respeito disso no nosso curso, que a gente tem um curso online sobre saúde cardiovascular, que chama Saúde no Coração, justamente falando sobre isso, da importância da composição corporal, das miocinas anti-inflamatórias e das adipocinas inflamatórias. Então, assim, eu queria que você tentasse explicar para o pessoal um pouquinho o que é essa questão da composição corporal, porque tem muito leigo aqui, cara. Os caras não. A gente fala, às vezes, num linguajar muito técnico, os caras não entendem. Então, assim, tentar transmitir para eles um pouco o que é, assim, pô, o excesso de gordura da banha mesmo. Por que isso pode inflamar a pessoa e por que o músculo, a musculatura, pode desinflamar essa pessoa e contribuir para o sistema cardiovascular aí. Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, o nosso corpo ele trabalha em equilíbrio, né? Na nossa homeostase, né? Quando a gente fala de hormônio, por exemplo, a gente tem vários mecanismos de feedback, né? Positivo e negativo, assim, o nosso corpo se regulando. E a relação massa muscular e gordura da mesma maneira. Então, assim, diferentemente do que a tua quantidade de massa muscular, hoje a gente sabe que é muito mais importante, como você disse, a tua proporção em relação à gordura do que um número absoluto da tua quantidade de massa muscular. Por quê? A gente sabe que o nosso tecido adiposo, como o nosso tecido muscular, também funciona como um órgão endócrino, liberando vários hormônios e mediando várias outras reações metabólicas e outros hormônios. E ela libera adipocinas, que a gente chama, né? E as adipocinas são citocinas pró-inflamatórias, que a gente diz, que geram um processo inflamatório. Não à toa que o obeso tem sido a pior comorbidade na gravidade dos pacientes com Covid, e hoje a gente sabe que o grande problema do Covid é aquela grande inflamação aguda que é ocasionada. E esses pacientes já são inflamados. E não à toa também que a resistência insulínica, que todos sabem que com excesso de gordura cria-se uma resistência insulínica, ela também é devido a um processo inflamatório crônico desse excesso de gordura. E a gente consegue equilibrar isso com a tua massa muscular, que ela libera miocinas que são anti-inflamatórias. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa, por exemplo, que está talvez ali sobrepeso, aquele gordinho durinho, vamos dizer assim, né? Um endomorfo, né? Que ele tem a gordura, mas tem bastante massa muscular, e quando você pega o exame de sangue desse cara, você é doido para ver um monte de coisa ali para você ir rabiscando ali, e está equilibradinho. Óbvio que isso não é saudável, mas você vê que clinicamente equilibra. Por quê? As miocinas com as adipocinas. Então, muitas das vezes, até quando você tem uma pessoa ali, aquele falso magro, vamos dizer assim, uma falsa magra, ou aquela obesa sarcopênica, né? Então, a gente tem que ganhar massa, óbvio, mas às vezes você pega essa pessoa que você olha assim, não aparenta estar tão sobrepeso, e os exames ali completamente desregulados. E muitas das vezes, quando a gente quer simplesmente regular clinicamente até esses exames, uma das grandes estratégias é você ganhar massa, para eu aumentar as minhas miocinas, que vão ter um efeito anti-inflamatório combatendo as adipocinas. Então, às vezes, por exemplo, você tem até
nem uma quantidade tão grande de gordura, mas tem pouquíssima massa muscular. E é essa relação do equilíbrio que é importante, não é o número isolado em si, né? Então, essa relação músculo e gordura tem esse feedback que a gente sabe, tem esse equilíbrio, por isso que a gente sabe o quão importante que por mais gordura que você tiver, quanto mais massa você tiver, mais fácil de você regular esse equilíbrio inflamatório, pelo menos entre adipocinas e miocinas. Show de bola. E assim, existe um mito dentro da cardiologia, que eu acho que é um mito até na medicina do esporte também, que o pessoal sempre eles ligam o trabalho aeróbico de baixa frequência com algo muito benéfico ao sistema cardiovascular. Então, a maioria dos cardiologistas ainda está prescrevendo aquela famosa caminhada de baixa intensidade, de longa duração, para prevenção de infarto, para evitar doença cardiovascular. Eu queria que você falasse assim, rapidamente para ver o que você pensa a respeito do tema e se esse trabalho, né, em zona 1 ali, zona 1, zona 2, ele dá esses mecanismos adaptogênicos suficientes para você prevenir essa doença cardiovascular, ou se seria mais interessante você trabalhar em uma zona 3, zona 4, zona 5 e principalmente mesclar isso com exercício de resistência com musculação. Aí. Qual que é a sua experiência? O que você acha que deveria ser a diretriz mesmo de exercício físico para prevenção e às vezes até tratamento? O tratamento talvez seja um pouco mais complicado porque envolve já um doente e aí precisa realmente de ter alguma equipe por trás, com uma reabilitação cardiopulmonar, às vezes, focando mesmo em parâmetros mais fidedignos ali de teste ergospirométrico. Mas para prevenção mesmo, para grande massa, para a população que nunca teve doença nenhuma, só fazer a caminhada ali, fazer aquela caminhadinha, mantendo uma frequência em torno de 80, 100, igual muita gente faz, é o suficiente? Tá bom? O que você acha nesse sentido aí? Vamos lá. Primeiro de tudo é o seguinte, né? O exercício de força, né, para o idoso é fundamental, porque as pessoas tendem a achar que o aeróbico é importante para ele ganhar capacidade cardiopulmonar, enfim. Só que a gente sabe que um dos grandes déficits é neuromuscular. Ele diminui o recrutamento de unidades motoras. E isso prejudica ali o funcionamento muscular. Então, primeiro de tudo, é importantíssimo o exercício de força para que a gente consiga aumentar esse recrutamento de unidades motoras através de um treinamento neuromuscular e melhorar essa função do idoso. Isso vai ajudar muito mais. Depois, a gente sabe que o músculo tem que contrair. O músculo contraindo por si só é importante, que já libera vários mediadores químicos. Mas, dependendo da intensidade, vão ser hormônios diferentes que vão ser liberados. Então, assim, o músculo ele funciona como um órgão endócrino, inclusive em função da intensidade. Então, por exemplo, a gente sabe que a contração muscular ela sinaliza o GLUT4, se aumentar a captação de glicose para dentro da célula sem a ajuda da insulina, por exemplo. Então, é ótimo para a gente trabalhar e diminuir a resistência insulínica, desde que em alta intensidade. Em baixa intensidade, por exemplo, o músculo não tem ação. Como você falou, caminhada e tudo, numa intensidade muito baixa, é o que a gente considera de atividade da vida diária. Então, assim, é uma atividade física, não é um exercício físico. E essas atividades que variam um pouco a tua frequência cardíaca, a gente pode acompanhar isso através de variabilidade de frequência cardíaca, gera um pouco efeito metabólico, gera um pouco resíduo metabólico, consequentemente te condiciona um pouco. Então, assim, esse efeito, por exemplo, de gerar uma acidose, consequentemente eu ter uma sinalização a nível de sistema nervoso central, aumentar a secreção de GH, vai no fígado, IGF-1, volta para a célula e aumenta a hiperplasia ali mitocondrial, por exemplo, eu preciso de uma certa intensidade para que eu passe do meu limiar, para que eu gere uma acidose, para que eu gere essa sinalização. Então, esses exercícios de baixa intensidade, eu sempre falo que para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Óbvio, né? Então, até para quem é disfuncionar, para começar se condicionando, mas se são exercícios que geram pouco esforço, que você termina e você recupera muito rápido, que você está realizando, conversando com outra pessoa com uma tranquilidade, provavelmente estão te dando pouco efeito cardiometabólico, pouco efeito metabólico, e o teu coração, ou seja, ele não precisa trabalhar além do que ele já trabalha para manter esse nível de exigência de atividade física. Então, assim, tendem a ter menos efeitos benéficos nesse sentido. Óbvio que não é que seja ruim fazer, mas eu acho que a gente tem que ter o que é o melhor, como você falou. O exercício de força é importante pela questão ali de recrutamento de unidade motora, neuromuscular,
A intensidade é importante, como a gente viu, para ter sinalização, gerar um pouco de acidose, eu fazer hiperplasia mitocondrial, eu ter uma contração com uma intensidade maior, para fazer sinalização de glúteo, para aumentar a captação de glicose, diminuir minha resistência insulínica. Então, tudo isso depende também para que eu possa ter esse efeito benéfico realmente, né? E o que o Tanuri está falando para vocês é o seguinte: quanto mais intenso for o exercício, maiores são essas adaptações que ele está falando, e maiores também são os benefícios para o sistema cardiovascular. O que a gente tem hoje comprovado assim, de benefício para o sistema cardiovascular? A gente sabe que aumenta o HDL, que seria o colesterol bom, que a gente chama, mas mais do que isso, ela consegue aumentar as apolipoproteínas de maneira geral, então, que são as apolipoproteínas que constituem os bons colesteróis. E aí você pode ter até não variação no LDL colesterol, ou não baixar o LDL colesterol, que seria o colesterol ruim, mas os subtipos de LDL, existem vários subtipos de LDL, a gente consegue reduzir, na verdade, o risco cardiovascular, melhorando o perfil do LDL colesterol. Então, esse LDL, ele começa a se tornar um LDL menor e mais denso, que causa menos doença cardiovascular, mais doença cardiovascular se você não fizer o exercício, ou se você fizer o exercício, ele se torna maior e menos denso e ele tende a trazer menos malefício cardiovascular. Então, o exercício ele tem esse potencial sobre a dislipidemia, sobre melhora de perfil de colesterol, isso é uma coisa muito importante. Tem alguns estudos mostrando melhora substancial de pressão arterial, então a gente consegue reduzir níveis pressóricos com o exercício físico, e aí não significa que seja só a caminhada. Isso é uma coisa importante. O Tanuri estava falando a questão do exercício de resistência, que é a musculação. Todo mundo pensa, né, Tanuri, assim, a musculação como sendo um exercício só de força. Mas, pô, dentro ali da musculação, dentro de um treino mesmo ali, bem montado, você consegue trazer valências que não são só de força. Você consegue trabalhar o aeróbico, o anaeróbico, você consegue fazer alguns tipos de trabalho ali de melhora de VO2. Tem alguns estudos mostrando, inclusive, melhora de VO2 só com a musculação. Redução de pressão arterial só com musculação. Então, assim, a musculação, as pessoas têm que parar de enxergar ela só como um exercício isolado de força, mas também um potencial combinado que vai melhorar também capacidade cardiorrespiratória e tudo, não é isso, Tanuri? Com certeza, né? Então, assim, só o fato de você ganhar massa muscular, né? Porque o teu peso ali, tua quantidade de massa interfere ali com o teu VO2, só de você ganhar massa muscular já é uma maneira de você aumentar o teu VO2, indiretamente, tá? Mas seja ideal. Mas, com certeza, quando a gente ganha massa, primeiro que o nosso metabolismo basal gasta no dia a dia, né? Que é o nosso maior gasto diário. Por isso que as pessoas vão envelhecendo, às vezes vão falando, acontece muito lá no consultório, né? Pô, 10 anos atrás eu comia a mesma coisa, fazia mais, perdia. Por quê? Você tende a ir perdendo massa muscular com a idade, consequentemente, você fica com o metabolismo mais baixo, você consome menos energia no teu dia a dia, então você pode comer menos. Então, assim, primeiro de tudo, quanto mais massa muscular você tem, além de ter aquele efeito anti-inflamatório, como a gente falou, eu aumento meu metabolismo basal, ou seja, aquilo que eu gasto no dia a dia, que eu estou gastando para conversar com vocês agora, para escovar o dente, para ir no banheiro. Eu, com mais massa muscular, eu gasto mais energia para realizar a mesma atividade física que eu realizava antes com menos massa muscular. Eu tenho mais célula muscular com energia, preciso mais sangue chegando lá, então, assim, eu tenho mais, gasto mais durante o mesmo tipo de atividade física. Eu tendo mais massa muscular, eu tenho mais resposta hormonal metabólica, como a gente falou, se o músculo é um órgão endócrino. Eu tendo mais massa muscular, eu tenho mais efeito anti-inflamatório. Então, tudo isso é importante a gente entender, né? Óbvio que quando eu falo ganhar massa muscular, a gente está falando em proporção com a gordura, não é que você precisa ser um halterofilista. Então, a gente ganhar massa muscular percentualmente. Então, quanto mais massa muscular eu ganho, eu estou melhorando todos esses efeitos, como a gente falou, eu aumento massa muscular, eu interfiro no meu regulação da grelina leptina, eu diminuo minha fome, por incrível que pareça. Quando eu tenho mais massa muscular, eu tenho mais estoque de glicogênio, porque a gente estoca glicogênio no músculo. Então, o que significa? Eu posso comer mais carboidrato e ter espaço para utilizar ele como glicogênio antes de que ele vire gordura. Então, assim, tem vários benefícios no exercício de força, como a gente falou aqui, no exercício tensional, no ganho de massa, que é importante não só para você manter a tua saúde, um estado anti-inflamatório, um metabolismo basal mais alto, uma melhor função das tuas atividades físicas diárias. Então, acho que isso aí hoje
Então, assim, só para o pessoal entender, assim, um dos principais pilares, né, da doença cardiovascular, que é uma pandemia global, é a obesidade, né? Hoje em dia, aí 50% da população no mundo tem pelo menos sobrepeso, né? Tá fora do peso ideal e com uma composição corporal acima do normal. E as pessoas têm na cabeça que para emagrecer o aeróbico é o fundamental, né? Preciso fazer uma caminhada, preciso fazer uma corridinha, ou então, sei lá, fazer algum trabalho aeróbico para emagrecer. Mas pelo que você está falando aqui, o mais importante para emagrecer, então, não é o aeróbico. O mais importante seria a gente trabalhar, então, valências de força, melhora de composição corporal, melhora de massa magra, para isso tudo interferir nessa síntese hormonal toda que você falou, nessa cascata toda, para trazer um emagrecimento talvez não mais fácil, mas um emagrecimento talvez mais permanente. Seria isso? Túlio, eu acho que não. Quando eu falo de emagrecimento, na verdade, primeiro de tudo, eu gosto de usar todos os sistemas energéticos envolvidos, ou seja, todo tipo de trabalho aeróbico, anaeróbico, alta intensidade, força, porque eu vou variando o estímulo, consequentemente, meu corpo vai se adaptando de maneira diferente. Quando eu faço um estímulo só, meu corpo tende a se adaptar a isso, é o condicionamento físico. Então, eu vou gastando menos energia para realizar aquela atividade, menos energia para voltar ao meu basal, e cada um tem uma função diferente. Então, por exemplo, em atividades físicas de alta intensidade, eu libero muita catecolamina, adrenalina, que mobiliza gordura importante, mas para eu oxidar a gordura é dentro da mitocôndria. Então, se não tiver uma boa função mitocondrial através do cardio, por exemplo, vai dificultar. E até porque eu uso uma quantidade, eu preciso de uma quantidade de oxigênio muito maior na mitocôndria para eu oxidar uma gordura do que um carboidrato. Então não adianta simplesmente chegar a gordura na minha mitocôndria se eu não tiver uma boa condição cardiopulmonar e não chegar ao oxigênio necessário que eu preciso do dobro. Por isso que às vezes as pessoas fazem exercícios de alta intensidade HIIT, mobiliza a gordura realmente, libera muita catecolamina, só que essa gordura chega lá, chega pouco oxigênio, tem uma baixa função mitocôndrial, não oxida e essa gordura volta. E aí, quando a gente fala do que é melhor, como eu já falei, eu gosto de todos, até para você ir me adaptando, e assim, cada um vai ter uma individualidade biológica e metabólica. Então, em que sentido? Por exemplo, eu vou pegar uma pessoa, aquela pessoa que corre, que é o esporte, é correr, não gosta de musculação, tem uma dieta muito low carb, quase incombinada, chega num momento ali que não perde uma peso. Então, vamos dar um caso clínico aqui, né? Então, por quê? Porque essa pessoa chega, já tem um metabolismo bem baixo, tende a ir perdendo massa, come muito pouco, faz o aeróbico e vai se condicionando. Então, talvez está numa faixa que, para uns seja alta intensidade, para essa pessoa já não é, por mais que tende a utilizar mais gordura, enfim, consome pouco durante a atividade física. Então, para uma pessoa dessa, para emagrecer, o que eu teria que fazer? Provavelmente um treino de força. Seria o inverso. Para aumentar e comer a mais quantidade de músculo carboidrato, dela, se bobear, né? diminuir um pouco a corrida, ou associar um com o outro. Então, eu gosto disso, né? Então, aquela mesma coisa que pega uma pessoa, por exemplo, que faz só trabalho de força, musculação que a gente já viu que é bom, importante para perder e não perde. Eu combinaria com aeróbico. Ou a pessoa que faz um HIIT que talvez não tenha ali uma boa função mitocondrial que esteja atrapalhando. Então, eu acho que, assim, sempre que as pessoas me perguntam qual que é o melhor exercício para ganhar Não massa, tem, né? eu falo, pô, você não entende nada de fisiologia do exercício, porque não existe, para cada caso vai ter um específico. E tem como a gente avaliar se para esse caso que a gente planejou está tendo efeito ou não. Então, assim, eu gosto de variar todos os estímulos, talvez em momentos diferentes. Vamos dizer assim, uma pessoa que gosta só de correr, para dar um outro exemplo, e de repente chegou ali num steady state que a gente chama, numa manutenção, já não tem mais muito resultado, não está melhorando mais nada, não está mudando mais nada. Então, o que eu posso fazer? Eu pego essa pessoa que só corre, faço 2, 3 semanas de HIIT na própria esteira. Estímulo, por quê? Ele vai sentir, eu vou gerar acidose, vou mobilizar a gordura, e aí, consequentemente, eu vou fazer hiperplasia mitocondrial daqui a 3 semanas, quando essa pessoa voltar para o treino base dela, que é o que ela gosta de correr, um contínuo, ela vai ter uma eficiência de queima de gordura maior. Então, essa mudança é muito importante, para você não deixar adaptar o teu corpo a isso. E essa mudança que você fala no exercício, no estímulo de exercício, também existe no estímulo alimentar, né, Tanuri? É uma coisa que o pessoal também pode trabalhar isso muito bem, principalmente se casar com o estímulo que você está dando de exercício, né? Assim, tentar variar o estímulo alimentar casando com o estímulo do exercício físico é uma coisa que pode combinar muito bem e trazer um resultado ainda melhor, né?
para você que trabalha em alto nível, em alto desempenho, você tem facilidades muito grandes, que são os point of care, né? Ali que você consegue examinar a metabolômica e pô, pegar coisa tranquila ali. Para quem não tem isso, quem não consegue fazer esse tipo de avaliação, o ideal seria fazer o quê? Assim? O que você considera assim, para poder fazer esse tipo de acompanhamento de um cara que não é atleta, mas ele quer, por exemplo, saber se está dando certo, como é que está, se está funcionando, se não está ali. Olha só, primeiro isso aí que você falou, né, na verdade, chama-se bioenergética, que é exatamente essa relação da alimentação do substrato energético com o tipo de atividade física. Então, por exemplo, normalmente eu gosto de falar, quase com um chavão meu, que eu digo que ou a dieta acompanha o treinamento ou o treino acompanha a dieta. Então, vamos dizer que, por exemplo, eu estou numa fase de perda de peso ali, mais radical, onde o meu déficit calórico talvez esteja sendo a estratégia principal. Ok, então se eu estou com déficit calórico como estratégia de emagrecimento, as minhas atividades físicas têm que ser em baixa intensidade, elas vão estar principalmente acompanhando ali, para eu estar manutenção, enfim, a minha dieta, porque a minha estratégia principal está sendo a dieta. Se, por exemplo, eu estou numa competição, sou um competidor de CrossFit, eu vou ter uma prova, eu quero melhorar minha performance, eu não tenho como botar essa pessoa ali num low carb, no carb, enfim, porque tipo, pode ser que isso esteja ali até ajudando a estética, mas eu vou estar piorando a performance. Então, isso, como você falou, eu acho que é muito importante, e com a metabolômica, como você disse, com a bioquímica do esporte, a gente consegue avaliar, metabolicamente falando, através dos metabólitos ali, das reações ali, enzimáticas e metabólicas, o que está acontecendo. Então, se esse cara está em alta atividade, em alta intensidade, se está em alta intensidade, está fazendo gliconeogênese, eu estou vendo que ele está usando aminoácido como substrato energético. Então, tudo isso a gente consegue entender, primeiro, para saber, não, era isso mesmo que eu esperava, eu queria criar esse efeito aqui nesse cara, nesse período, enfim. Ou não, não era isso. Então, eu tenho que ajustar o quê? Minha dieta, é o meu treino, e você vai fazendo ajuste e vai retestando. E aí, como é que você me falou? Mas se a pessoa não tem acesso a isso. Eu sempre falo o seguinte, a gente só pode avaliar o que pode ser medido. Existem várias maneiras de eu avaliar, de eu medir isso aí. Desde point of care, como, por exemplo, variabilidade de frequência cardíaca, é um dispositivo barato, e é muito interessante para a gente ver intensidade, para a gente ver recuperação pós-esforço, para a gente entender tudo isso aí, recuperação de um dia para o outro, qualidade do sono. Eu posso usar com percepção subjetiva de esforço, questionários. Eu posso estar usando, por exemplo, avaliação através de urina, que é muito barato para você pegar e avaliar qual é o pH dessa urina, se está em cetose, o que está acontecendo. Então, assim, existem várias maneiras da gente estar avaliando de que se o que a gente espera está acontecendo ou não, de maneira direta ou indireta. A única coisa que não pode é a gente deixar de avaliar. Tá. Eu sou um cara que sou apaixonado por variabilidade de frequência cardíaca, assim, porque, pô, você pega os estudos da cardio para ler sobre variabilidade de frequência cardíaca e os resultados são animais, assim, cara. Você pega nitidamente, assim, aumento de sobrevida, livre de eventos cardiovasculares, com maiores amplitudes de variabilidade de frequência cardíaca e tudo. Eu queria que você tentasse traduzir para o leigo que está aí acompanhando a gente o que é a tal da variabilidade da frequência cardíaca e como que ela consegue medir, por exemplo, nível de estresse da pessoa, como que ela consegue ver se a pessoa realmente teve uma boa noite de sono, se ela está num bom período, se não está, e como que isso influencia no longo prazo aí na vida da pessoa. Bem, né, o nome já diz, variabilidade, ou seja, como varia do teu basal. Primeiro de tudo, é importante que durante uma semana, 10 dias, por exemplo, a gente entenda como é que é o basal dessa pessoa, avaliar ela com ela mesma. Então, assim, ao acordar, assim, de maneira, pelo menos uma semana, 10 dias, para a gente entender qual é a média da frequência dessa pessoa. E aí existem várias maneiras. Uma delas é, por exemplo, eu fazer uma avaliação cardiometabólica, onde eu determino as zonas de treinamento e, através da minha frequência, eu vou saber em que zona que eu estou e que impacto isso está me gerando. E aí eu vou saber o que é alta intensidade e baixa intensidade para mim. Então, através da frequência cardíaca, eu consigo saber se eu estou treinando em alta ou baixa intensidade. Se através da minha frequência cardíaca não é o que eu estou fazendo. Através de como varia, por exemplo, eu sabendo qual que é o meu basal, o quanto que ele foi no treino e quanto tempo ali que ele demora para voltar,
é uma maneira indireta também da gente entender um pouco desse efeito do treinamento. Então, as pessoas que tendem a demorar mais para voltar e que tiveram um efeito maior desse treinamento, gerou uma carga interna no teu corpo do que em outra pessoa. Por exemplo, outra maneira da gente avaliar é a recuperação de um treino para outro. Então, a gente sabe qual é a frequência que ele chega normalmente para o treino, a gente vai avaliar naquele dia qual é a frequência dele. Então, será que ele recuperou 100% do treino de ontem? Ou não do treino, ou de uma noite mal dormida, ou de um outro estresse, mas a gente consegue saber o quanto recuperado esse aluno está lá para a gente entender o quanto de carga que eu posso entregar para ele, entendeu? Então tem uma gama de opções muito grande aí com a frequência cardíaca e eu gosto de usar muito. E é o ideal, né, Tanuri? Assim, é claro que nem todo mundo tem acesso e eu sou um cara que trabalhei durante 5 anos com ergospirometria. Então, assim, eu gosto de fazer o exame, eu gosto de tocar uma ergospirometria. É um exame que realmente traz um benefício, assim, uma individualização muito grande, né, para você poder levar aquele paciente ali, seja ele um paciente completamente assintomático e que está só ali para poder fazer uma prevenção, ou um cara que está treinando, ou um cara que está se condicionando para algum tipo de competição, ou um idoso, ou um paciente cheio de comorbidade, pós-infarto, com insuficiência cardíaca, que você queira levar ele para um treinamento, né, cardiopulmonar, para uma reabilitação cardiopulmonar. Então, assim, você ter essas zonas de treinamento e você ter os limiares bem delimitados, isso traz uma segurança, primeiro, muito grande para o paciente em qualquer um desses aspectos e traz um resultado muito maior para esse paciente, não tem a menor dúvida disso. E aí vem o segundo aspecto também, que é a questão do VO2, né? Você comentou aí por alto, só para o pessoal entender primeiro o que é o VO2 e por que quem tem maiores VO2 vivem mais aí do que quem tem um VO2 menor. Tenta dar uma palhinha aí para o pessoal ver se eles entendem o que é. Na verdade, o VO2 pode te significar várias coisas, como se falou, até um índice de saúde, né? Mas ele, teoricamente, te dá uma condição cardiopulmonar, né? Vamos dizer assim, uma nota, né? E também a gente pode correlacionar com a frequência, e assim, até no próprio cálculo ali do VO2, você tem a frequência cardíaca envolvida na fórmula, por isso que eles têm uma relação direta, e isso diz para a gente intensidade também. Então, a gente consegue fazer, através do VO2, entender as intensidades que você está, ou com a frequência cardíaca, e isso te dá um índice cardiopulmonar, cardiorrespiratório, ou seja, vamos dizer assim, vai te dar uma nota na tua condição aeróbica, né? Pode dar também. A gente sabe, como a gente falou, que pessoas com condições aeróbicas melhores tendem a ter uma longevidade, ou seja, uma saúde cardiológica, enfim, melhor. Isso é um fato, né? Esses mecanismos de adaptação, Tanuri, que você estava falando, como que eles influenciam ali? Porque assim, a gente parar para pensar em triglicérides, triglicérides é muito fácil da gente entender, né? Por que o triglicérides reduz no camarada que está fazendo um exercício físico intenso ali? Mas por que aumenta o HDL? Por que a gente melhora os subtipos do LDL? Por que a gente consegue reduzir pressão arterial dos pacientes? Por que a gente consegue todos esses tipos de mecanismo ali com o exercício físico? Isso é uma coisa que as pessoas falam assim, pô, Túlio, tá bom, eu preciso fazer exercício, já entendi, mas eu sei que tem esses benefícios, mas por quê? Como que funciona isso? Todo mundo tem esse benefício? Como é que funciona? Bem, eu acho isso aí, você como cardiologista é melhor do que eu para falar, né? Mas óbvio que envolve o teu metabólico, o teu colesterol é envolvido na formação de outros hormônios, né? A gente sabe disso, né? Da tua resistência, do teu pós-carga também, ali, da tua pré-carga, da tua resistência vascular periférica, da tua angiogênese. Então, tem várias maneiras ali que eu vou deixar você, que essa é a tua área, aí tu quer fazer pegadinha comigo. Não, lógico que não, você acha que ia fazer isso com você, pô? Tá doido? Eu poderia falar, você vai falar isso melhor do que eu, né? Não tenho a menor dúvida disso. Não, beleza. Isso aí envolve vários mecanismos mesmo de adaptação do exercício, com melhora mesmo de vasodilatação, produção de óxido nítrico. Falar desse mito aí do colesterol e da relação da medicação em função disso também, para que a gente entenda. Então, vou deixar você falar, óbvio, né? Que é um assunto interessante, poderia falar da relação do que é normal e anormal de colesterol para um praticante de atividade física, por exemplo. Quais são as alterações que são esperadas
ou não, para que quando você veja esse teu exame de sangue, você saber o que você está tratando, porque se é um paciente atleta ou não, ou dependendo do período que tiver feito esse exame, que tiver feito essa competição, existem ali alterações que vão ser consideradas normais, não tenho dúvida disso. Não tem a menor dúvida. E isso que o Tanuri está falando é assim: existe a periodização de qualquer atleta, de qualquer esportista, e de acordo com a periodização, ou seja, de acordo com que fase que ele tiver de treinamento, vai ter alterações bioquímicas nesse paciente, né? Então, assim, a gente sabe nitidamente isso, que em algumas fases, principalmente mais estressantes, onde o paciente está treinando muito, ele tem uma alteração de níveis, por exemplo, de LDL, que o LDL pode subir e o HDL pode até, inclusive, cair um pouquinho. Mas isso depende muito. Uma coisa que eu falo para todo mundo, Tanuri, é o seguinte, cara. O pessoal tem... Eu acontece direto comigo isso no consultório. Fala assim, pô, doutor, eu fiz um exame, o meu HDL era 72 e agora o meu HDL está 58. Por que isso aconteceu? Pô, primeiro que o nosso colesterol não é um número fixo, cara. Você pode coletar o seu colesterol agora de manhã e coletar ele de noite e pode dar um número bem diferente, com um limiar de diferença, de variabilidade ali no próprio intraday. Então isso pode acontecer, tá? Claro que não é uma coisa muito absurda, né? Não vai ter um cara que vai ter 72 e vai cair para 40 de uma hora para outra. Mas isso daí pode acontecer. E a questão dos mecanismos de adaptação que o Tanuri está falando, por exemplo, na parte da angiogênese que ele falou, pô, o cara que está fazendo atividade física, ele está o tempo todo produzindo novos vasos. Isso aí a gente chama de neovascularização. E esse é um dos mecanismos principais que a gente tem de cardioproteção. Então, quando a gente faz principalmente com paciente isquêmico, que ele tem alguma isquemia miocárdica, ele já tem ali as coronárias já entupidas ou com processo de entupimento, e a gente promove exercício físico com esse paciente, ele começa a criar novos vasos, como se fossem pontes mesmo. Quando a gente faz uma cirurgia cardíaca, a gente chama de ponte de safena, ponte, né? O pessoal já deve ter ouvido falar de ponte mamária, ponte safena. Isso que o camarada consegue fazer da neovascularização, basicamente é uma ponte de safena natural. É uma forma de você promover caminhos alternativos para o seu sangue passar ali para o seu miocárdio, nutrir o seu miocárdio, sem precisar passar por uma cirurgia cardíaca, por exemplo. E o que o Tanuri falou da questão quando tratar o colesterol e tudo, com remédio ou não remédio, isso eu falo para vocês direto aqui, né? Primeira coisa para a gente saber se a gente vai tratar ou não o camarada, não é a gente se preocupar com o número do colesterol, é a gente se preocupar com o paciente que está na nossa frente, né? Então a gente tem sempre que individualizar caso a caso. Eu posso ter um paciente na minha frente de baixíssimo risco cardiovascular com colesterol mais alto e eu posso tolerar isso tranquilamente sem precisar tratar isso. Talvez eu até abaixe o colesterol desse camarada com fitoterápico ou com alguma outra medida para poder conter a ansiedade dele ou de alguém que esteja enchendo o saco dele para ele poder ir no consultório para poder baixar o colesterol. Mas não teria necessidade absolutamente alguma, porque muito provavelmente o subtipo de colesterol que essa pessoa tem são subtipos bons, são subtipos não aterogênicos. Então, a gente poderia ficar mais tranquilo. E, ao mesmo tempo, eu posso pegar um paciente de altíssimo risco cardiovascular, com colesterol teoricamente normal, que as pessoas falam, e eu tenho que tratar esse colesterol. Por quê? Porque provavelmente esse colesterol pode ser extremamente aterogênico, esse camarada pode estar extremamente inflamado, ele pode estar com alto risco cardiovascular, com outros marcadores associados ruins, e a gente pode ter que tratar. Então, tudo isso, a gente nunca, igual o Tanuri mesmo falou, né? A gente tem que ter a questão da individualidade, e a individualidade tem que reinar na medicina o tempo todo. A gente nunca pode tratar aquele indivíduo que está na nossa frente como se fosse a mesma pessoa em todo o mesmo sentido. A gente tem que individualizar o tipo de tratamento para tudo. Não é isso, Tanuri? Com certeza. Esse que é o grande X da questão, que é o que a gente sempre prega, né, que é a individualização do paciente, essa que é a verdade, né? Nem todo mundo funciona igual, se existem as variações anatômicas, por isso que o ser humano é perfeito, né? Sempre buscam cola, né? De querem protocolo, receita e tudo. Eu falo, cara, isso não adianta, vocês têm que entender o conceito, porque aí é fácil vocês atenderem a todos, porque cada um vai ter uma demanda diferente, mesmo que seja pela mesma droga, pela mesma terapia, pelo mesmo tipo de treino, pelo mesmo tipo de dieta, mas, na pior das hipóteses, em quantidades ou em maneiras diferentes. Então, assim,
Esse que é o grande X da questão do sucesso, que muitas vezes fala, pô, eu quero usar isso que minha amiga fez, eu quero ir naquele médico que minha amiga teve bom resultado, eu quero fazer esse treino que foi bom. E o que é bom para um nem sempre é bom para o outro. O que é alta intensidade para um pode não ser para o outro. O que é aeróbico para um, para o outro já é anaeróbico. Então, assim, essa individualização, dependendo da demanda, que é o grande X da questão e, sim, para mim, o mais importante para o bom resultado. Tanuri, cara, eu queria te agradecer de verdade. Eu acho que deu para tirar Eu que bem a dúvida agradeço. de todo mundo aí, cara. Obrigado mesmo por ter participado, ter trazido a sua experiência aí. Eu queria deixar esse recado pro pessoal. Primeiro, teve uma frase que você falou que é o que eu falo também no consultório, cara. Não fazer nada é a pior alternativa. Então, fazer um pouco já é melhor do que não fazer nada. Esse é um recado principal. Muita gente pergunta também assim, pô, qual que é o melhor tipo de exercício para eu fazer? Cara, eu falo o seguinte, o melhor tipo de exercício para você fazer é aquele que você está disposto a fazer. Porque se você não fizer o exercício, é a pior ideia que tem. Então, eu acho que o foco tem que ser esse mesmo. E é claro que a gente vai pegar indivíduos, igual você falou, que estão super dispostos a fazer o melhor, e aí a gente pode tentar correr atrás do melhor para aquela pessoa, individualizar o tratamento para aquela pessoa. Mas é importante, eu queria passar esse recado para as pessoas entenderem um pouquinho, primeiro, o que era o VO2, o que era a variabilidade de frequência cardíaca, o que era a composição corporal, para as pessoas entenderem um pouquinho a respeito de musculação, como que a musculação pode ajudar a saúde cardiovascular, para não ficar pensando que só a caminhada é uma coisa que ia ajudar. E, pô, Tanuri, você sabe da minha admiração por você como profissional, como pessoa, como amigo. Te agradeço pra caramba mesmo, cara. Obrigado. Vai curtir o seu bebê aí, que eu sei que passa rápido pra caramba. E obrigado mesmo, cara, pela Vamos embora. disponibilidade. Aí, para terminar aqui, você falou isso do exercício físico. Eu sempre falo um negócio, né, que eu aprendi com um médico amigo meu, né, não sei se você conhece, o Guilherme Giorelli, né, que é um cara assim, alto nível também, gosto muito dele. É muito bom na medicina desportiva, na nutrologia. E ele fala assim para mim, né? Você tem que falar para o teu paciente. Se não tem nenhum exercício que você ama, faz o que tu menos odeia. Então, assim, mas alguma coisa tu vai ter que fazer, né? Então, escolhe. É uma relação de amor, como ele fala, né? Então, assim, se não tem nenhum que você ame, faz o que menos odeia. Agora, algum tem que fazer, né? Eu acho que o caminho... E isso aí evita remédio, né, Tanuri? Consegue reduzir dose de medicação, consegue evitar que a pessoa comece a tomar algum tipo de medicação. Então, dá para a pessoa encarar o treino mesmo como uma medicação, como uma obrigação dela fazer para evitar, né, algum desfecho desfavorável aí. Vamos embora. Show de bola, então. Vamos. Obrigado, Eu que Tanuri. agradeço a Valeu todo mesmo. mundo aí. Boa Depois noite, manda aqui, amigo. vamos respondendo e vamos estar junto aí de novo em breve, se Deus quiser. Valeu. Obrigadão, Falou, cara. Um gente. abraço. Boa Abraço. noite. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo que acompanhou aí. Obrigado, tá?